O tabu é um conceito moral, né? Nasceu através da moralidade, é um comportamento que não é aceito por uma determinada cultura. Por exemplo, falar do diabo. Não se pode falar do diabo porque é tabu. Por muito tempo, o sexo foi considerado tabu. Recentemente, no século XXI, a gente está tendo um pouquinho mais de liberdade, mas ainda assim é difícil. É visto, o tabu, eu tenho a impressão que é visto como algo deplorável de uma sociedade. Só que na verdade, na maioria das vezes, não passam de padrões sociais, de conservas culturais, de paradigmas que não podem ser falados, só que na verdade, quem diz que não pode ser falado? Ou seja, a homossexualidade até certo tempo atrás ela nem era comentada. Sendo que, segundo Freud, desde quando éramos crianças, nós já teríamos começado o nosso instinto de sexualidade e já teríamos tido experiências homossexuais quando crianças. Só que isso não determina se nós seríamos homossexuais ou não. Isso são só experiências trazidas para a vida, né? São experiências vividas. Hoje em dia a gente percebe uma sociedade que ainda é fundamentalista, já foi muito mais no passado, né? A gente passou pela Idade Média, enfim, qualquer período da história até os dias de hoje foi de grande repressão às minorias. A gente vê não somente os homossexuais, mas também as mulheres, também os negros, também qualquer um que não fosse daquela pequena parcela rica e branca, né? E que lança os moldes que a sociedade deve seguir. Quem não fosse desse grupo não seria aceito, e até hoje não é aceito. A gente percebe, né, que principalmente em função das religiões, né, as religiões têm um grande problema em aceitar a sexualidade, aceitar a liberdade, pois isso é um tabu, pois ficam presos na sua moral, na moral religiosa, não que não seja sério. Ela é importante muitas vezes até, né? O ser humano, de certa forma, precisa um pouco de moral, ter um pouco de moral, porém, a gente percebe que a gente está no século XXI, o ser humano evoluiu de uma maneira surpreendente na tecnologia, porém, alguns padrões ficaram conservados. A gente tem no mundo países onde a homossexualidade recebe sentença de morte, outros é considerado crime. A gente tem o privilégio de morar no Brasil, que é um país onde tem uma maior liberdade sexual, mas ainda assim existe muito preconceito. A gente vê, por exemplo, o que ajuda os homossexuais a saírem do armário ou aceitarem sua sexualidade são as paradas gays que tem no Brasil, né, em vários lugares do mundo, mas no Brasil está crescendo cada vez mais, e eu acho isso importantíssimo, né, porque o sujeito tem que ser livre. O sujeito tem que ter a liberdade para fazer o que ele quiser, desde que não prejudique ninguém. Eu percebo que isso não prejudica ninguém, então quem somos nós para julgar um sujeito que apenas quer ser feliz como nós, quer apenas exercer seus papéis como um civil? O tema homossexualidade na sociedade hoje, ele vem sendo melhor trabalhado, o preconceito tem diminuído, mas ele ainda é muito presente. Muita gente sofre de violência, apanha. O Brasil, ele é responsável, em 2012, ele foi responsável por 44% das mortes causadas por homofobia foram do mundo inteiro, 44% foram no Brasil. Então, apesar de a gente ter conquistado muitas coisas, ainda a gente sofre muito. O homossexual no Brasil sofre muito. Seja ele gay, lésbico, trans, travesti e todas as suas expressões de gênero, enfim. A psicanálise, ela pode até revelar qual foi esse impulso dessa pessoa a ter um ato homossexual, mas não cabe a ela resolver esse problema. Até certo tempo atrás, ainda mesmo na sociedade em que nós vivemos hoje, ainda tratam a homossexualidade como um problema. Ainda achavam que os psicólogos teriam que tratar da homossexualidade como se ela fosse uma doença. O que até para Freud, na época de Freud, que ainda era mais privado a questão da homossexualidade, ele já acreditava que isso não era uma doença, que isso era apenas
uma opção sexual. E que isso não podia ser mudado com a terapia. Eu acredito que a gente tem que conquistar políticas públicas, lutar pela cidadania, lutar pela visibilidade, porque não é simplesmente não sair, não apanhar, é não sofrer preconceito, não sofrer bullying na escola, é não sofrer discriminação no trabalho, é poder ser respeitado enquanto ser humano, um sujeito normal, como qualquer outro. Ser gay, lésbica, trans, travesti é só um detalhezinho, isso não forma a tua personalidade toda. Tem muitos pais hoje em dia e mães que não aceitam e tentam, mesmo sabendo, mesmo sentindo, mesmo tendo toda uma probabilidade do filho ser, eles fecham os olhos e não aceitam. E isso reprime o filho, pode causar grandes transtornos mais pra frente. E então eu acredito que nós devemos aceitar e apoiar eles. Eu acredito que hoje em dia ter a coragem de contar para os seus pais é muito difícil. No passado foi muito mais, no futuro espero que não seja tanto. Porque tem um grande preconceito social em torno disso. E pelo fato do meu filho ter a coragem de contar isso para mim, seria motivo para amar mais ele ainda, né? Então, de forma alguma reagiria negativamente. Eu acho que se a gente conscientizar, mudar, educar as pessoas, criminalizar a homofobia, garantir direitos para essa minoria que sofre, eu acho que a gente pode garantir a cidadania. Somos todos humanos, somos todos iguais. Mas infelizmente, para que a igualdade seja garantida, é preciso que se criem leis que garantam essa igualdade. Porque apanhar na rua simplesmente por ser gays ou apanhar na rua por ser LGBT é um crime que é diferente dos outros. Você está discriminando a pessoa por uma coisa que ela nasceu assim. E outra coisa, visibilidade é importante. A trans existe, o travesti existe, são os que são menos visíveis na sociedade. O gay existe. E às vezes existe o gay que se esconde no armário por medo de preconceito na família, por medo de ser mandado embora de casa, por medo de apanhar na rua. Às vezes ele deixa de frequentar certos lugares simplesmente porque não pode se expressar totalmente naquele lugar. Uma parte dele, que é a parte gay, a parte lésbica, a parte transexual, a parte transvesti, não pode aparecer para não ofender os olhos do outro. O problema está no outro e é o gay que tem que se esconder. Isso é incrível.